Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O problema pode ser mais sério do que muita gente pensa. Praticamente todas as telas da nossa vida emitem a chamada luz azul. E essa luz pode ser altamente prejudicial para a saúde, causando no mínimo problemas para o sono. Mas tem muita gente que afirma que os riscos são muito maiores. Nós fomos entender melhor do que se trata e o que você deve fazer para se proteger. Um mergulho em uma das tendências mais quentes do mundo da tecnologia. Você vai entender de uma vez por todas o que são os computadores quânticos, que prometem mudar a vida de todos nós nos próximos anos. No ano passado, o Google registrou um marco ao alcançar a tal supremacia quântica. E hoje você vai ficar por dentro do que isso significa. Uma boa notícia para a internet brasileira. O acesso à banda larga nunca foi tão popular no país. Ao contrário do que pode parecer, esse bom momento não tem a ver com as operadoras tradicionais. Uma nova leva de empresas é quem está se encarregando de colocar mais brasileiros no mundo digital. História de sucesso. Nossa equipe foi até a Estônia, o país mais digital do planeta, conferir como uma startup brasileira encontrou o caminho para se destacar no cenário da tecnologia. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A banda larga nunca foi tão popular no Brasil. Mas ao contrário do que alguns poderiam esperar, esse crescimento não chegou graças às grandes operadoras. Uma nova leva de provedores de médio e pequeno porte são os responsáveis por levar o mundo online a mais brasileiros. Ter internet em casa hoje em dia não é nenhum luxo, e sim uma necessidade. Números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações informam que mais de 1 milhão de domicílios brasileiros passaram a contar com o serviço de banda larga fixa nos últimos 12 meses. Cerca de 60% da população brasileira já conta com internet dentro de casa. Esse crescimento foi sustentado pelas prestadoras de pequeno porte, as PPPs, que são pequenos provedores de internet com no máximo 1.000 funcionários e menos de 1,5 milhão de assinantes. Elas concorrem diretamente com as grandes concessionárias e são responsáveis por levar tecnologia principalmente a lugares mais afastados dos grandes centros, como bairros periféricos e cidades pequenas. Por que os provedores crescem tanto? Porque existe uma demanda reprimida muito forte. E esses 40% estão justamente nos locais afastados. Estão nas periferias, estão nas cidades espalhadas pelo Brasil, pequenas. Tem cidades pequenas que não é atrativo para as grandes operadoras. Se dependesse só das grandes operadoras, a gente estaria parado na Idade da Pedra ainda. Há 3 anos, o empresário Marcelo Corradini abriu um provedor de internet em Caieiras, no interior de São Paulo. Antes, a cidade de 95 mil habitantes era abastecida apenas por uma grande concessionária. Para entrar no mercado, a proximidade com a população foi um diferencial. A pessoa tinha que vir aqui, ver, assistir quem era, entender, a gente tinha que explicar muito para ele poder migrar, né? E quando migrava, aí eles acreditavam e um ia falando, não, pode ir que é boa, pode ir que é boa, pode ir que é boa, e assim a gente foi se firmando. Dona Ivelise, moradora de um bairro afastado em Caieiras, optou por trocar o provedor de internet da sua casa por um provedor regional. Pessoas que estão mais no centro, né? Como a gente está num bairro mais afastado aqui, não tinha tantas as queixas que nós tínhamos. Então isso talvez influenciasse. Talvez eles tivessem que investir aqui, né?
Se em Caieiras havia a necessidade de novos provedores, imagina no resto do Brasil. Para se ter uma ideia, esse mercado cresce de 20% a 25% ao ano. São mais de 11 mil provedores espalhados pelo país, principalmente na região Nordeste. Além de chegar a lugares distantes, outro fator influenciou a proliferação de pequenos provedores pelo Brasil. Em 1995, quando foi aberto o mercado de internet em terras brasileiras, as grandes concessionárias foram proibidas pelo Ministério das Telecomunicações de ter acesso discado e apenas empresas privadas tiveram esse direito. Com o tempo, as operadoras de telefonia também puderam concorrer ao mercado de internet. Mas, sem dúvida, isso ajudou a aumentar o número das PPPs. Essa quantidade de provedores no Brasil, de 11 mil, isso é uma jabuticaba brasileira, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. Existem alguns países que têm bastante provedores, mas não tem nenhum, tem nem perto do Brasil. O que tem mais próximo é a Argentina, que tem pouco mais de 2 mil provedores. Nos outros países mesmo, Estados Unidos, na Europa, o número maior que tem é 200 provedores, 300, nunca passa, ninguém fala de 1000. O valor pela internet nos pequenos provedores acaba sendo equivalente ao valor cobrado pelas gigantes do meio, como a Oi, a Vivo, NET e Claro. Já a tecnologia de fibra ótica também está presente nessas empresas. Hoje, são os pequenos provedores que são os responsáveis por 54% de todos os clientes no país que têm fibra ótica chegando em casa. Para o ano que vem, os pequenos provedores já estão mirando o 5G. Eles estão negociando com a Anatel e o Ministério das Telecomunicações para participar do leilão do 5G, que está previsto para acontecer em março de 2020. O objetivo é achar um modelo de leilão que tenha espaço para eles participarem. Depende muito do modelo, porque se eles fizerem um modelo de vamos licitar a frequência para o estado inteiro, para o Brasil todo, aí o provedor não vai poder entrar porque vai custar bilhões, não vai ter condição de provedores participar. Mas se eles fizerem um modelo em que eles licitarem as frequências por cidade, por exemplo, uma frequência para Santos, aí eu posso me interessar para aquelas, porque aí vai ser um preço mais adequado, porque ele não vai ser um preço do Brasil todo, vai ser só para atender essa cidade. No próximo bloco, você nos acompanha na descoberta da tecnologia de computação quântica. Até pouco tempo, ela parecia possível apenas na ficção. Mas nos últimos meses temos alguns exemplos do avanço da computação quântica. Justamente por isso, você precisa saber do que se trata. Fomos à Estônia, o país mais digital do mundo, conhecer a história de uma startup brasileira que se tornou caso de sucesso no cenário da tecnologia mundial. E ainda tem os perigos da luz azul, emitida pelas telas de celulares e computadores. Veja como se proteger. O Olhar Digital Plus volta já. Os bits e bytes construíram a computação moderna, mas em alguns anos eles devem começar a sair de cena. Um novo sistema vai controlar as máquinas do futuro. Um sistema que se assemelha muito mais à maneira como os nossos cérebros funcionam. Estamos assistindo ao nascimento da computação quântica. Uma computação totalmente nova. É assim que deve ser a computação quântica. O tema tem estado cada vez mais presente e levantado especulações de como isso pode mudar o cenário tecnológico. Mas o que exatamente significa o termo quântico? O conceito vem da física. Diferentemente da física clássica, aquela que vivenciamos no dia a dia, a física quântica é a que rege os elementos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas. A física quântica é a parte da física que descreve o comportamento de sistemas microscópicos, átomos, as partículas subatômicas, como os prótons, os elétrons. E nesse regime do mundo microscópico,
As leis da física funcionam de maneira bem distinta do mundo macroscópico, que são os objetos com os quais a gente tem experiência no dia a dia. As interações entre eles são diferentes das que ocorrem na vida cotidiana, onde é possível descrever os estados de movimento dos corpos. No universo quântico, não é possível determinar, por exemplo, exatamente onde um objeto se encontra ou em que velocidade. A física quântica surgiu em 1900, dos estudos de Max Planck. Depois, Albert Einstein os confirmou em 1905. Em 1924, Louis de Broglie também contribuiu para o tema. E houve ainda outros físicos que se sucederam na descrição desses fenômenos. Um dos grandes expoentes é Richard Feynman, que desenvolveu a teoria que permite entender bases da eletricidade, dos raios-x e do magnetismo. Por isso, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. Todos esses estudos foram essenciais para o desenvolvimento da informática quântica nos anos 1980. Essa nova computação se apoia em um dos princípios fundamentais da física quântica, o da superposição. Segundo ela, um objeto pode ter dois estados ao mesmo tempo. É como se uma moeda pudesse ser simultaneamente cara e coroa. Nas situações do dia a dia, ao contrário, ela só pode ser uma coisa, nunca as duas ao mesmo tempo. E isso muda tudo. Como essa nova computação usa a superposição, ela se afasta do sistema binário que é usado atualmente. Então, em vez de ligado ou desligado, vai ser possível ter um meio ligado, por exemplo. Assim, os processos internos da máquina serão mais fluidos e mais próximos do raciocínio humano. Então a gente precisa de fato de uma revolução computacional para implementar um novo sistema que vai se assemelhar muito à nossa mente, à inteligência humana, e isso vai dar um poder para nós, seres humanos, de programação, de desenvolvimento de solução quântica que a gente nunca experimentou. Nesse contexto, toda a arquitetura computacional atual não servirá mais. Serão necessárias novas máquinas, novas linguagens de programação e novos algoritmos. É o estabelecimento de um novo paradigma. Embora os estudos tenham avançado muito recentemente, ainda estamos longe de ter um computador ou um celular quântico em casa. Todos os desenvolvimentos da tecnologia requerem muito investimento e ainda muita pesquisa. Eu não vou te falar que a gente não vai ter no futuro muito distante um celular quântico ou coisas do tipo, mas hoje a gente não tem nenhuma evidência real, científica, de que a gente vai ter um celular quântico no futuro breve. Os primeiros passos, entretanto, já estão sendo dados por grandes empresas e até governos. Nos Estados Unidos, a Lei Nacional da Iniciativa Quântica, aprovada em dezembro de 2018, destina 1,2 bilhão de dólares para o desenvolvimento da computação quântica no país. O Google, por sua vez, criou o processador Sycamore. O sistema é capaz de fazer em menos de 3 minutos e meio um cálculo que levaria 10 mil anos se fosse executado por uma supercalculadora. Empresas como IBM e Microsoft também têm atuado nesse segmento. A IBM, por exemplo, abriu em setembro seu primeiro centro de computação quântica nos Estados Unidos. Lá ela desenvolve o IBM Key System One. Já a Microsoft criou a linguagem Key Sharp e tem um kit de desenvolvimento quântico gratuito que pode ser adquirido por qualquer interessado. Eu acho que ele vai ficar muito mais amigável, inclusive. Eu acho que vai ser muito mais fácil. Não vai ter atrito, vai ser uma tecnologia muito mais wearable. Nós vamos vestir, ela vai ser ubíqua, a gente não vai nem perceber. E ela vai estar convivendo com a gente de uma forma muito mais amigável, muito mais próxima da gente. Uma história surpreendente. Um jovem brasileiro que resolveu arriscar a sorte nos negócios no país mais digital do mundo, a Estônia. Ele criou uma empresa de tecnologia que se transformou em caso de sucesso mundial. Confira agora os detalhes dessa jornada.
A Original Me é uma startup brasileira que se estabeleceu em Tallinn, a capital da Estônia. Um dos motivos foi o fato de a tecnologia desenvolvida pela companhia ser extremamente avançada e pouco compreendida no Brasil. A empresa usa blockchain para autenticar documentos, o que causou controvérsia nos órgãos reguladores nacionais. Na Estônia, a tecnologia blockchain é usada pelo governo para confirmar a autenticidade de registros e dados. A Original My é uma plataforma para autenticar pessoas, documentos digitais e as assinaturas, os atos digitais dessas pessoas. Então ela surge em 2015 como uma plataforma que quer provar que as pessoas são as pessoas e que os atos digitais que elas praticaram foram realmente realizados por elas. A startup existe desde 2015, mas ainda não faz um ano que Edson Osório Júnior, seu fundador, chegou a Tallinn para fazer da cidade sua base. A instalação no norte europeu começou com a adesão ao programa e-Residency, que permite que qualquer um seja um cidadão digital da Estônia e possa ter uma empresa que opere legalmente por lá. Depois veio a ideia de fixar a companhia na capital estoniana. Assim que se mudou para Tallinn, Osório Júnior tratou de procurar tornar a companhia legal, organizou os papéis necessários e os apresentou ao governo local. Cerca de 2 meses depois, recebeu a confirmação de que estava tudo em ordem. E assim ele obteve um visto de trabalho para a startup e uma permissão para morar no país pelos próximos 5 anos. De quebra, tornou-se um caso de sucesso e passou a representar o governo estoniano frequentemente em diferentes eventos ao redor da Europa. Hoje, a Original Me funciona no Lift 99, um coworking no bairro de Telliskivi, que tem como parceiras muitas das startups unicórnio do país. Em 2017, o ambiente legal, jurídico, regulatório no Brasil era muito incerto para empresas de blockchain como a nossa, que utilizam tecnologia blockchain como infraestrutura para fazer os processos que a gente executa. E então, junto à nossa assessoria jurídica, a gente fez um grande estudo ao redor do mundo, procurando pela melhor jurisdição, as jurisdições mais amigáveis para ter uma empresa como a nossa. Então a gente fez uma matriz cruzando tributário, regulatório e custos. Então, dentro desse contexto, a Estônia surge como um ambiente extremamente favorável à disrupção e à inovação, como a gente vem causando com o Original My. O combate às fake news é uma das frentes em que a Original Me atua mais fortemente. A tecnologia da companhia foi usada nas eleições de 2018 pelo candidato Fernando Haddad. Ele registrou seu plano de governo na blockchain para evitar que suas propostas fossem modificadas. A Original Me ainda mantém um escritório comercial no Brasil, mas transformou a unidade da Estônia em sua matriz. Depois do intervalo, você vai entender o que é a luz azul, que é emitida pelo seu smartphone, e vai saber por que ela pode ser tão perigosa. Já há indícios concretos de que ela pode atrapalhar o seu sono, mas há desconfianças de que ela pode também ser ainda mais nociva para os seus olhos. O Olhar Digital Plus volta já. Praticamente todas as telas que a gente usa todo dia emitem a chamada luz azul. Até algumas lâmpadas entram na história. O problema é que médicos e cientistas cada vez mais desconfiam dos perigos da exposição continuada a ela. Nós fomos atrás dos detalhes. Não importa a cor da imagem, a intensidade do brilho, saturação e tudo mais. A luz que sai das telas, seja do seu computador ou do smartphone, é conhecida sempre como luz azul. A gente aprendeu na escola. A luz é formada por espectros de infinitas cores. A chamada luz azul é só um intervalo visível da luz que nossos olhos enxergam. O ser humano está exposto à luz azul desde sempre, afinal, o Sol é uma das principais fontes dela.
Mas o que chama a atenção e até preocupa é que mais recentemente nossos olhos estão cada vez mais pregados em fontes artificiais dessa luz azul, as telas. E isso não é muito interessante. Alguns estudos com animais apontam que a luz azul dos LEDs foi capaz de causar danos nas células da retina. A exposição exagerada provocou perda de células fotorreceptoras em macacos. E pior, em ratos de laboratório, a iluminação LED foi prejudicial aos olhos até mesmo em níveis de exposição normais. Pouco se sabe ainda sobre os efeitos sobre nós, seres humanos. Mas pesquisadores da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, publicaram um estudo dizendo que, sim, a exposição crônica à luz azul pode aumentar o risco de desenvolvimento de degeneração macular e outros problemas relacionados à visão. Não é nada agudo, não é nada que você tem aquela exposição agora que vai acontecer o problema de uma hora para outra. Na verdade, seria uma exposição crônica, contínua e principalmente, como você perguntou, da parte genética. Se você já tem uma predisposição na família de degeneração macular, se você é fumante, são todos os fatores de risco que podem causar esse problema, mas a emissão dessas luzes azuis podem ser mais um fator de risco. Então, a exposição deve ser prolongada, contínua e crônica para acontecer esse problema. Curioso é que esses danos variam de acordo com o horário. A intensidade dos efeitos nocivos é de 3 a 4 vezes maior durante a noite do que durante o dia. Isso explica porque o sol nunca foi assim tão vilão nessa história. Além de nos permitir enxergar, a exposição à luz regula nosso relógio biológico. Hoje em dia, muita gente reclama de dificuldade de dormir e mal sabe que esse problema pode estar diretamente ligado ao uso do celular. Mais especificamente, a luz azul emitida pela tela do aparelho. Isso mesmo, a luz azul é capaz de bloquear a produção de melatonina pelo organismo, o hormônio do sono. Durante o dia, tudo bem, a luz até nos ajuda a ficar acordados. Mas o uso durante a noite pode fazer com que o usuário perca o sono ou ainda durma mais leve e sem o devido descanso. A insônia pode acontecer por essa emissão de luz azul que engana o nosso cérebro. A produção de hormônio do sono é prejudicada e pode ser um dos fatores da insônia. Então é sempre bom ser investigado, conversado com o paciente para evitar ir para a cama com o celular. A preocupação com a luz azul não é motivo para desespero de ninguém, até porque, além dos problemas com sono, nada é certo. Mas é bom estar sempre alerta, né? Exageros não são bons nunca. Para garantir uma noite de sono melhor, principalmente para aqueles que não conseguem desgrudar do telefone até na hora de ir para a cama, muitos aparelhos já trazem a função de ativar um filtro que impede a emissão da luz azul de forma nativa. Se não for o caso do seu smartphone, já existem alguns aplicativos que oferecem a mesma função. Durante o dia, quem usa muito celular, trabalha com isso, trabalha com computador, esse filtro de luz azul vai ajudar a longo prazo, por alguns estudos, para evitar uma evolução rápida, quem já tem histórico na família de degeneração macular, então seria uma boa ideia e uma proteção do seu olho a longo prazo. O olhardigital.com.br é a sua principal fonte de informação sobre o universo da tecnologia. Aproveite para assinar as nossas newsletters. Com elas, você recebe as principais notícias e acontecimentos da era digital todos os dias no seu e-mail. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!